Tá tudo bem com vocês? Na graça e na paz? Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus te chamou. E diga assim, ó, e você escolheu estar aqui. Amém? Então é sobre isso, meus amados. Podem sentar em nome de Jesus. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia de campanha, de propósito. E você vai sair daqui debaixo da graça e debaixo da unção. Amém? Eu creio nisso. Quem crê? Amém? Glória a Deus. E a mensagem de hoje é exatamente essa. Hoje aumenta um pouquinho o meu retorno, meu amigo, por favor. Só um pouquinho. Aí vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá chegando direitinho aí, né? Glória a Deus. Então, olha só. A mensagem de hoje: chamados e escolhidos. Amém? Jesus já foi claro. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje é o congresso, né? Quando Deus escolhe alguém. E se você está aqui é porque Deus te chamou. Amém? E você escolheu estar aqui. Quem está entendendo? E glórias a Deus. Então vamos lá na Bíblia Sagrada. Eu já quero que você abra ela lá no livro de, vamos lá, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Cadê o Jardson? Está aí? Aquela música, Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Deixa ela preparada aí, filhinho. Essa é boa, né? Tem a música assim? Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Glória a Deus. Amém? Olha só, chamados e escolhidos. É isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que está escrito aqui, meus amados? Antes, vamos lá? Que eu te formasse aonde? Olha aqui para o pastor Helder. O ser humano, ele é formado no ventre de uma mulher. Amém? O nascimento de qualquer ser humano, não é? Ele se forma onde? No ventre. Mas olha o que Deus está falando aqui, ó. Antes de você estar aqui, ó, na barriga da sua mãe, antes de você estar no ventre da sua mãe, o que Deus está falando aqui? Eu te conheci. Olha só, antes da gente nascer, Deus já nos conhecia. Pastor Helder, isso quer dizer que estávamos vivos antes de nascer? Aí essa pergunta eu não posso responder. Pergunta para Deus. Lá no céu eu vou perguntar muita coisa para Deus, tem muitas dúvidas, irmão. Não é? Olha só, da eternidade, do mundo terreno para lá, a gente só sabe algumas coisas. A gente não tem a totalidade de tudo, a gente não sabe tudo. Não é? As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas encobertas pertencem a Deus. Mas a Bíblia está falando aqui, ó, que antes de ser formado, antes de estar aqui, né, da gente estar na barriga da nossa mãe, 9 meses ali, ó, sabe? Deus já nos conhecia. Quem está entendendo isso? E nós vamos ver versículos bíblicos que provam isso, que Deus escolhe as pessoas já antes delas virem ao mundo. Amém? Então olha só, né, já existia, já é formado. Então Deus tem acesso a informações que nós não temos. Pastor Helder, então antes de uma pessoa vir ao mundo, ela já existia no mundo espiritual? Não sei, a Bíblia não fala, não é? Mas a Bíblia fala que Deus já conhecia. Quem está entendendo isso? Não é? Então olha só, assim como Deus tem acesso ao mundo espiritual, o diabo também tem. O diabo também tem. Nós vamos ver o diabo tentando frustrar os planos de Deus já no nascimento das pessoas, sabe? Tentando frustrar, tentando acabar com o projeto de Deus. Então olha só, se nós viemos a esse mundo, nós fomos chamados para estar aqui. E por que Deus nos chamou? Para cumprir um propósito. Então é uma luta, né? Desde o momento que a pessoa começa a ser gerada, ela já enfrenta lutas.
É ou não é verdade? Irmãos, é a maior realidade. Até na barriga da mãe, uma criança, ela enfrenta lutas. Até na barriga da mãe, né, o diabo já está tentando ceifar. Você vê a quantidade de abortos que fazem por aí, não é verdade? Interrompendo a vida. Então, um feto já tem luta, né? Desde de que está sendo gerado. Quem está entendendo isso? É a realidade. Olha só, essa luta é desde que as pessoas nascem. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. Isso não é de agora, irmãos. O rei do Egito, Faraó, falou às parteiras das hebreias. Olha o que ele vai falar para as parteiras das hebreias, das quais uma o nome era Sifrá. Pode abaixar um pouquinho, Gil, está muito alto, só um pouquinho, o meu retorno. E o nome da outra era Puá. E o que ele vai falar para elas? Quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, o que era para fazer com aqueles recém-nascidos? Matai-o. Olha só, matai-o. O diabo já sabia que entre aqueles filhos, ele tem acesso ao mundo espiritual, entre aqueles recém-nascidos, estaria um que foi chamado por Deus para liderar uma nação, para tirar uma nação do Egito e levar para a terra prometida. Então o diabo já tinha acesso a essas informações. Então ele usa o faraó para tentar frustrar esses planos de Deus. Mas operando Deus, ninguém impede, irmãos. E quantas vezes o diabo já tentou tirar a sua vida? Quantas vezes o diabo já tentou impedir algo que acontecesse na sua vida? Quando é de Deus, não tem. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Amém? Então olha só, a ordem era para matar os meninos, porque dentre aqueles meninos, viria um que era o libertador. Então mandou matar, e prossiga ali, ó. Vamos lá. Mas se for filha, então faça o quê? Viva. Então aquelas parteiras, elas estavam ali para cumprir um propósito. Quem está entendendo isso? Irmãos, todo mundo que vem a esse mundo vem para cumprir um propósito. Aquelas mulheres estavam ali para cumprir um propósito, ou do faraó, do diabo. Elas podiam aceitar aquela missão e matar todos os meninos, ou de Deus. E aqui, meus amados, cai por terra uma narrativa que circula no meio da igreja, no meio dos crentes. Qual, pastor Helder? De que escolhido não escolhe. Isso é falso. Quem já ouviu isso? Escolhido não escolhe. Mentira. Escolhido escolhe. Essas mulheres tiveram que fazer uma escolha. Ou elas obedeceriam o rei e matariam os meninos, ou elas obedeceriam Deus. Então a vida é feita de escolhas, e as nossas escolhas vão dizer se somos escolhidos de Deus ou apenas chamados. Jesus disse: muitos são chamados, poucos são o quê? Repita assim comigo: escolhidos escolhem. Amém? Você foi chamado para estar aqui. O Espírito Santo tocou no seu coração para estar aqui. Mas eu pergunto, alguém teve que ir lá na sua casa amarrar você pelo pé, pela mão? Hoje você vai para a igreja, vamos, vem cá. Sim ou não? Alguém veio arrastado com uma arma na cabeça? Ó, vou te render aqui, vou te sequestrar. Para onde nós vamos? Vamos para a igreja. Sim ou não? Não. Você veio porque você escolheu estar aqui.
São escolhas. Tem gente que escolheu estar na cama. É ou não é verdade? Tocou o celular, meu Deus, trabalhei a semana toda, estou morrendo de sono, eu preciso dormir. Escolheu? Não é? Mas você tomou a decisão certa, diga a glória a Deus. Então, escolhidos escolhem, irmãos. Esse negócio de escolhido não escolhe, isso é balela, isso é fake news. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas frases de efeito, irmãos. Tem que ver se tem base bíblica, não tem. Olha só, e essas mulheres fizeram a escolha delas. Vamos lá. As parteiras, porém, temeram a quem? Esse temer aqui é respeitar. Respeitar. As parteiras respeitaram Deus. Elas não temeram o faraó, elas não respeitaram o faraó, elas respeitaram Deus. Você vai encontrar um monte de gente nessa terra dizendo que é de Deus, mas as atitudes dela não condizem com isso. Quem está entendendo isso? Você vai encontrar um monte de gente nessa terra, temendo Deus, dizendo que temem a Deus, mas quando elas não respeitam verdadeiramente. Essa história de falar que todo mundo é servo de Deus, isso é mentira. Nem todo mundo é servo de Deus, irmãos. Romanos capítulo 6, acho que é o versículo 16, põe para mim ali, Gorete, por favor. É isso mesmo, minha memória está boa. Não sabeis que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, vão ler em voz alta, sois servos daquele a quem obedeceis. Você é servo de quem? Você é serva de quem? Você é servo ou serva de quem você obedece. Tem muito servo de Deus obedecendo o faraó. Tem muito servo de Deus acatando as ordens de faraó. Nós somos servos de quem nós obedecemos. E aí ele vai dizer, continue, ou do pecado para a morte, ou da obediência para o quê? É aquela pessoa que fala assim, ai pastor, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de pecar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar com as coisas erradas. Por quê? Porque o Deus dessa pessoa é o cigarro, as coisas erradas. Eu sou servo de que eu obedeço, irmão. Ah não, mas eu começo a me coçar todo, eu tenho que fumar um cigarrinho. Por quê? Porque o Deus dela é o cigarro. E tantas outras coisas. Ela se tornou escrava daquilo. Quem está entendendo isso? Então aquelas parteiras mostraram que não eram servas do faraó, mas de Deus. Volta lá onde estava. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Quem está entendendo isso, irmãos? Amém? Irmãos, se for depender da nossa carne, da nossa vontade, às vezes a nossa carne quer ficar dormindo até a hora que dá, quer comer tudo que vem na frente. Eu sou sincero, irmão, eu não posso ver doce. É verdade, tem que ser verdadeiro. Misericórdia, irmão, doce. E eu peguei esse negócio quando eu fui para Santa Catarina, pastor em Santa Catarina. Quando eu passei, meu Deus do céu, o pessoal come doce até na comida, irmão.
Você acredita? Arroz, feijão e strudel. Não sei se alguém já foi para Santa Catarina, já morou lá. Foi, Félix? Já comeu strudel? Você vê um negócio doce. No arroz com feijão, irmão. Que loucura. A única coisa que eu não gostei é daquele tal do chucrute. Alguém já ouviu falar de chucrute? Hã? Uma vez uma senhora, né, eu fui pregar em São Bento do Sul. Aqui tem São Bento, né? Eu fui pregar em São Bento do Sul, Santa Catarina. Aí veio uma irmãzinha toda feliz, pastor Helder, que alegria receber o senhor aqui na minha igreja, tal. Né, eu trouxe um presente para o senhor, né? Aí eu falei, minha irmã, glória a Deus, né? O que a senhora trouxe? Eu trouxe um chocrote. Na hora eu estava correndo, né, meditando para entrar no culto, eu entendi chocolate, irmão. E eu fiquei na maior expectativa, falei, glória a Deus, chocolatinho depois do culto vai bem, né? Acabou o culto, eu esperando receber o chocolate, ela me chega com um potinho de conserva assim. Eu falei, minha irmã, o que é isso mesmo? Chucrute. Chucrute? Mas o que é chucrute? É repolho azedo. Irmão, eu murchei. Na hora. Sabe, expectativa, repolho azedo. Meu Deus do céu. Misericórdia. E aí o pastor, que é o pastor Valdeci, que está lá, a gente levantou ele na obra, está firme até hoje. Ele ria, ele e a dona Luciana, a gente dava risada. Ela falou, pastor, eu percebi que o senhor murchou na hora. Eu falei, irmão, achei que era chocolate. Mas olha só, se dá vontade, você quer sair comendo chocolate, quer sair comendo doce, quer dormir até a hora que quer viver uma vida sedentária. É ou não é verdade? A carne quer isso, irmãos, quer fazer um monte de coisa. Mas olha só, eu não sou escravo da carne, eu sirvo ao meu Deus. Era muito mais cômodo para aquelas parteiras, não, eu vou obedecer Faraó, porque se eu desobedecer esse homem vai me encarcerar, vai acabar com a minha vida, etc e tal. Então, era mais cômodo. Irmãos, mas olha só, nem sempre aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais fácil, que é mais tranquilo, é o que Deus escolheu para nós. Então tem gente que está esperando as melhores oportunidades, tem gente que está esperando o melhor cenário, e Deus não depende de cenários, irmãos. Amém? Nós não temos que olhar para cenário, nós temos que olhar para a palavra. Gideão estava num cenário desesperador, estava todo mundo querendo matar ele, de repente vem os midianitas, amalequitas, se juntam em um só corpo, eram 150 mil homens, e Gideão teve que escolher, se ele obedecia a Deus, ou se ele ficaria na sua razão, porque aquele homem cheio do Espírito Santo, ele toca a buzina, 32 mil homens se amultuam para aquela batalha. O Gideão falou, poxa, não são 150 mil, mas com 32 já dá para começar. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? A gente quer tomar decisões na racionalidade. Ah não, não é tudo que eu preciso, mas isso aqui já dá para começar. E aí Deus vai lá e inverte tudo o plano, irmão. Deus vai lá e fala, ih, Gideão, pode parar com essa história aí, filho. Se vocês vencerem essa batalha, vocês vão dizer que foi a mão de vocês que deu vitória. Manda os tímidos e covardes ir para casa. Olha só, irmãos, no meio de uma batalha, o Gideão precisando de gente para lutar com ele, nessa hora, irmão, vem qualquer um. Até os bichos que aparecer ali, não, bota esses bichos para cá, bota os cavalos, bota o jegue, vamos todos juntar todo mundo aqui, vamos lutar. Mas não, Deus manda fazer corte, manda os tímidos e covardes para casa. Numa tacada só, irmãos, ele tem uma baixa de 22 mil homens. 22 mil homens, era mais cômodo ele ir com os 32. Mas ele optou, ele escolheu colocar o plano de Deus em prática. Mesmo que o plano de Deus parecesse assustador, mesmo que o plano de Deus parecesse, humanamente falando, improvável,
mas é assim que os escolhidos agem. Amém? É assim que os escolhidos de Deus caminham nessa terra de maneira improvável. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais subiu ao teu coração, que Deus preparou. Mas a gente só consegue ter acesso a essas informações por intermédio do Espírito Santo. Eu acho que deve ter dado um frio na barriga no Gideão. Meu Deus do céu, o que eu fui falar? Perdi 22 mil, sobrou 10. Ai, ai, ai. E Deus fala: Gideão, tem muita gente ainda. Manda o pessoal beber água. Lá a história você sabe, né? Quem bebesse água bonitinho, todo ajeitadinho, né? Baixou ali, de joelho, fez uma conchinha com a mão, todo educadinho, né? Você põe de um lado, Gideão, e os outros que não sabem nem beber água, que lamber água igual o cachorro. Você já viu o cachorro bebendo água? É aquela melequeira, blá, 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 blá. E tem uns que é meio gordinho, né? Tem uns aqueles bulldog meio gordinhos, que você sai com aquelas bochechas, blá, 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 sujando toda a casa. É ou não é? Você fala assim: meu Deus. Eu acho que na hora que o Gideão viu aqueles bando de homem bebendo água, eu falei: graças a Deus, Deus está me livrando desses doidinhos aí. Quem está entendendo isso, irmão? Né? Olha só como Deus age de uma maneira totalmente improvável. Ufa, Deus sabe, né? Está me livrando desses doidinhos. Aí Deus fala assim: Gideão, é com esses que você vai. E Gideão foi. Deus me escolheu, eu disse, eis-me aqui. Em outras, né? Não sei como que eu vou vencer com esses 300 malucos. Mas se Deus falou, eu vou. Quem está entendendo isso, irmãos? Às vezes a gente é muito, né, calculista, a gente tenta calcular muita coisa. A Bíblia diz: não sejais demasiadamente justo. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Nós temos que ser equilibrados em tudo. Amém? Tem horas que eu tenho que planejar, colocar na ponta do lápis, colocar no papel. Não é? Jesus falou: o rei que vai para uma guerra, ele analisa se com aquele contingente ele vai conseguir vencer aquela batalha. Ele vai edificar uma torre, ele calcula os gastos. Ele vai para uma batalha, ele calcula se com aquele número de exército ele vai, senão ele pede condições de paz. Tem horas que é assim, que você tem que colocar na ponta do lápis, você tem que planejar. Tem horas que não, tem horas que você só tem que obedecer, e deixa Deus trabalhar. Quem está entendendo isso? É assim, irmãos. Amém? Mas são escolhas, e essas mulheres fizeram a escolha delas. Olha lá, continue, prossiga. Deus está invertendo toda a mensagem, irmãos. Eu nem ia pregar sobre as parteiras hoje, eu só ia citar elas. Eu ia pregar sobre o Davi. Talvez eu chegue nele hoje. Se não chegar nele, fica no outro. Não ia pregar sobre elas, mas Deus está movendo aqui. Amém? Escolhido escolhe o que? O que Deus dirigiu. Amém? Se der, eu falo sobre o Davi ainda. Mas vamos continuar nas parteiras aqui. Elas conservaram os meninos em vida. E olha só, prossiga. Alguém fala: ih, vai dar ruim para essas parteiras, hein? Amado, quando você obedece a Deus, não dá ruim não. Dá tudo certo, diga a glória a Deus. Então o rei do Egito, olha o que está escrito ali, ó. Chamou. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Isso aqui é muito forte, eu nem ia falar sobre isso, mas Deus está revelando aqui, eu vou entregando. O que o rei do Egito fez? Meu Deus do céu. O que ele fez? Chamou. Aquelas parteiras, olha só, nós vamos ter que lidar com chamados. O chamado de Deus e o chamado do rei do Egito. Quem está entendendo isso?
E aí nós temos que fazer as nossas escolhas. Assim como Deus te chama, o inimigo também chama. Assim como Deus nos convida, o inimigo também convida. O Adão foi colocado nessa terra para quê? Para lavrar a terra, para crescer, para frutificar e para multiplicar. E Deus falou: só não coma dessa árvore. Ele foi criado por Deus, mas ele não seguiu o plano de Deus. Então você vai encontrar muitas pessoas que foram chamadas por Deus e que não vão seguir o plano de Deus, que vão aceitar o chamado do rei do Egito, que vão aceitar o chamado desse mundo, das tendências, do pecado e por aí vai. Quem está entendendo isso? Chamou as parteiras e disse-lhe, vamos lá, por que fizeste isso? Que guardastes os meninos com vida, né? E as parteiras, irmãos, olha só, repita assim comigo: sabedoria é dom de Deus. Tem gente que quer ser sincero demais, irmão. Sinceridade é diferente de sincericídio. O rei chamou as parteiras, amém? Para tirar uma satisfação. Qual que era a real? Por que as parteiras não mataram os meninos? Por que as parteiras não mataram os meninos? Vamos lá? Porque elas temeram a Deus. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. O meu temor a Deus, a minha fé em Jesus Cristo, não me dá o direito de desrespeitar autoridades, quem quer que seja, até mesmo o assassino do faraó. Então tem gente que está se dando mal na vida por causa do seu sincericídio. O faraó chamou aquelas mulheres para tirar satisfação com elas. E elas poderiam mandar real na lata do faraó. Olha, seu faraó, deixa eu explicar para você por que eu não matei os meninos, porque eu não sou assassina, porque eu sou contra o aborto, porque eu sou contra isso, e eu temo a um Deus que é vivo. Ia sobrar para elas. Então tem gente que está pagando um preço caríssimo na vida, e vai pagar, e muita gente paga esse preço caríssimo, irmãos. Você vê muitas pessoas se quebrando na vida, se arrebentando na vida, perdendo emprego, perdendo cargo, sendo demitido. Por quê? Porque usam a sua fé para tratar as autoridades com ignorância. E qualquer autoridade que foi constituída nessa terra tem que ser respeitada, quer a gente concorde com ela ou não. A verdade é essa, a real é essa. Olha só, Herodes estava mandando matar todos os crentes. Herodes era outro bandido assassino. Mas sabe o que o Pedro falou para a igreja naquela época? Honrai a todos, honrem a todos e temam o rei. E respeitem o rei. Quem está entendendo isso? Então aqui essas mulheres poderiam ter sido ignorantes, usar a fé delas para ser ignorante com o faraó. Ele arrancar o pescoço delas, irmão. Ele arrancar a cabeça delas. Mas aí que entra a sabedoria, diga a glória a Deus. O que as parteiras disseram? Vai lá. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Deram de sonso, irmão. Tem hora que a gente tem que se fazer de sonso, diga a glória a Deus. Tem hora que você tem que meter o doido. É ou não é verdade? Eu estava conversando com um colega esses dias. Aí ele falou que estava passando num lugar, e aí tinha um pessoal caçando galinha, com espingarda,
e assim, e caçando galinha, etc e tal, e estava ele e a esposa dele passando, aí a mulher falou para ele, você não vai fazer alguma coisa? Eu falei, eu não, vou embora aqui. Tem hora que você está de doido. Quem está entendendo isso, irmão? A pessoa quer ser certinha, quer ser ignorante, quer ser estúpida, se arrebenta na vida, irmão. As mulheres, olha só, não, seu faraó, olha que som, seu irmão, mas sábias. Não, seu faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, né? Porque são vivas. Ainda tirou onda, hein? Né? Com uma sutileza, um respeito, não são como as egípcias, né? As hebreias, porque elas são vivas, em outras palavras, as egípcias são tudo mortas. E já tem dado à luz, olha só, antes que a parteira venha a elas não mentiram. Elas não mentiram. Né? Na minha cabeça, eu penso muito rápido, na minha cabeça, elas recebem uma ordem para matar os meninos, aí estava as mulheres lá no trabalho, grita daqui, grita de lá, e tal. Aí a Cifrá olhava para o e agora quem faz? Não, deixa nascer. Aí ouviu o barulho, opa, vamos lá. Chegamos atrasada. Quem está entendendo isso, irmão? Né? Foi a estratégia delas, diga a glória a Deus. A estratégia delas. E aí quando o faraó foi tirar a satisfação, não, que elas são vivas, né? Quando a gente chegou já tinha nascido. Quem está entendendo isso? Sabedoria, irmão. Tudo na vida se resolve. Às vezes as pessoas se arrebentam, falta sabedoria, falta saber dialogar, falar, conversar, resolver problemas. Tem gente que quer resolver tudo na ignorância, não consegue. Antes que a parteira venha a elas, quer dizer, faraó, não deu para chegar, as hebreias são muito rápidas. Quando a gente chegou já tinha nascido, fazer o quê? Quem está entendendo? Amém? E olha só, e a Bíblia vai falar assim, Deus ficou muito nervoso com as parteiras e acabou com a vida delas, que nada, olha isso aqui, ó. Portanto, Deus fez bem ao quê? As parteiras. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Sabe por que muitos relacionamentos não dão certo? Sabe por que muitos casamentos é azedo? Por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. Mas a pessoa quer falar tudo que tem que falar e tal. Não. É bobeira. Olha só, quem não tem sabedoria para se relacionar, para dialogar, para poder, não consegue ter uma família abençoada, estruturada, irmãos. Às vezes a maioria dos divórcios, do fim dos casamentos, é por causa de estupidez, grosseria. O casal não sabe dialogar, tem hora que não tem que falar nada, tem hora que você tem que dar uma de doido mesmo. Para não dizer, fala com a minha. Não, né? Tem hora que você tem que meter o doido. Vou ficar discutindo por causa de pia, por causa de buchinha, por causa de... Tem gente que discute por causa de tudo, irmão. Aí porque comprou o detergente, porque comprou dessa marca, porque comprou... Às vezes o homem fica pegando o pé da... Não, tem que comprar isso aqui, porque... Foi lá e comprou, já era, já foi. É ou não é verdade, irmão? Mas por causa dessas bobeiras, irmão. Besteira. É bobeira. Não, por causa de... É melhor dar uma de doido mesmo. Lá em casa é assim, quando eu vejo que está meio estressado, eu vou para o meu canto, a Bruna vai para o canto dela. Minha esposa é muito sábia, irmão, graças a Deus. Casei com uma mulher sábia. Minha esposa é sábia. Só que minha esposa, não vou dizer que é um defeito, minha esposa tem mania de limpeza, irmão, pelo amor de Deus. A Bruna é tipo aquela neura da propaganda. Mas é verdade, onde a Bruna vai, quem gosta de lavar louça aqui, Gosta? Gilmara gosta ali também. Você gosta também, Léo? Gosta também? Quem gosta de lavar louça aqui? Félix também, Félix? Gosta não? A Dayana. Olha, ele levantou a mão, Dayana. Baixa esse braço aí,
Então já dá toda a louça da família. Chama a família para almoçar hoje, já dá tudo para ele lavar hoje. Não, verdade. Irmão, a Bruna gosta de lavar louça. Se você chamar a Bruna para ir na sua casa, passou, vem fazer uma visita, vem comer um negócio aqui, a Bruna vai lá lavar a louça. Não, menina, visita não lava a louça, a Bruna lava. A Bruna lava a louça até de hotel, irmão. Você acredita nisso? Hotel, a gente vai no hotel, fica hospedado, arrumando as coisas. Cadê a Bruna? Está lá arrumando a pia, a Bruna arruma a cama, a Bruna deixa tudo organizadinho. Não precisa nem de camareira. Eu falei, meu amigo, você vai descontar a taxa de serviço. Por quê? Porque minha esposa já deu um grau aqui já. É assim ou não é? Ela está ali, ó. Ela está ali, ó. Irmão, meu Deus do céu. Então, nas coisas de casa eu nem me meto, irmão. Eu deixo com ela lá. Ela resolve tudo e tal. Mas olha só, é sabedoria. Amém? Eu lembro quando eu casei com a Bruna, eu não podia falar uma palavra, sumiu. Meu Deus do céu, se eu falava, meu Deus, cadê minha meia? Minha meia sumiu, vixe, a Bruna virava um bicho. Só faltava voar no meu pescoço. Eu não entendi, mano. Que mulher doida. Ela está só me olhando ali, ó. No final do culto, ela vai rolar um box lá dentro. Lá. Eu falava, sumiu, nossa, meu Deus. A mulher virava uma onça, a fera. Aí depois eu descobri, porque onde ela foi criada, né, eu não tinha, para mim sumiu, não está aqui, sumiu. Vou achar, está em algum canto. Mas na cabeça dela, quando falava sumiu, alguém roubou. Aí eu falava sumiu. Ela entendia que eu falava que ela estava roubando minhas meias. Olha que doideira. Ela ficava doida. Não fui eu. Né? Na cabeça dela. Quem está entendendo isso? Então olha só. Aí o que eu fiz? Eu fui me policiando, ó. Cadê? Homem esquece tudo, eu não é? Irmão, não sei se eu sou assim, eu sou meio esquecido nas coisas. Bru, cadê esse negócio aqui? Eu vou para a pia, Bru, cadê o detergente? Cadê o negócio? Cadê a cebola? Meu Deus. É assim, né? O homem é meio desastrado. Eu sou assim, meio estabanado. A Bruna não, ela sabe tudo. Aí às vezes ela fala assim, me erra. Aí lá vai eu procurar, meu Deus, onde que eu vou achar esse negócio aqui? E fica igual um tonto. Onde que está essa cebola? Onde está esse tempero? Onde está esse negócio? Lá em casa é 3 homens, né? Quando não é o pastor, é Bru, cadê esse negócio? Aí eu fico, mãe, amor, ô mãe. É todo mundo chamando ela, tadinha, né? Minha esposa é uma guerreira. Mas olha só, aí tem que ter essa sabedoria. Amém? Percebeu que o clima está ficando meio ruim? Vai fazer outra coisa. Não insiste, irmãos. A Bíblia diz que a contenda, ela vai prendendo a pessoa, ela prende. Quando vai ver, ela vai aprofundando. E aquilo que começou pequenininho vira um estrago, irmão. Vira um estrago. Então, às vezes, as pessoas não sabem dialogar, não sabem lidar com determinadas circunstâncias. Se um não quer, 2 não brigam. Mas tem gente que está sempre pondo para briga, é ou não é? Não, se ele falar comigo, se o faraó vier falar comigo, ele vai me ouvir. Onde já se viu um assassino desse, bandido miserável, não sei como que ele está ali, ele é um assassino, ele vai ouvir, eu só estou esperando ele me chamar, e você vai comigo, ô Puá, nós vamos juntar lá. E tem gente que é assim. Olha aqui para o pastor Helder, tem gente que está pronto para o quê? Para a guerra. Quando os filhos de Deus estão prontos para a paz. Quem está entendendo isso? Nós não temos que ser agressivos com pessoas, nós não temos que estar pronto para a guerra
contra pessoas. Nós temos que ser agressivos no mundo espiritual, irmão. Amém? Na hora de entrar guerra espiritual, aí você vai para cima. Agora, quando é brigar entre pessoas, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O filho de Deus não está guerreando, o filho de Deus pacifica. O filho de Deus não bota lenha na fogueira para ver o parquinho pegando fogo, não, ele traz paz. Aquelas mulheres foram sábias ao responderem o faraó. Quem está entendendo isso? E o que Deus fez para ela? Deus puniu ela, sim ou não? Não, portanto, aleluia, Deus fez bem às parteiras, oh glória a Deus, aleluia. Quando você é da paz, meu amado, olha só, você cumpre um propósito na paz. Não é o que a Bíblia diz lá em Tiago? Deixa eu só lembrar aqui do texto. O fruto da justiça semeia-se na paz. Alguém acha esse versículo aí para mim? O fruto da justiça semeia-se na paz. Olha só, irmãos, você vai cumprir um propósito de Deus, é na paz. Você não tem que sair brigando com todo mundo, não. Você tem que brigar com o diabo. Como que é? Tiago 3,18, coloca ali para mim. Olha só, para cumprir o propósito de Deus nessa terra, para de arrumar confusão, irmão, encrenca. O fruto da justiça semeia-se aonde? Na paz. Vamos ler, esse aqui é muito forte, irmãos, esse aqui é muito forte, olha lá, prossiga, isso aqui é forte. Para os que exercitam a paz. A paz é um exercício, irmãos. Assim como você exercita o seu corpo, a sua mente através da leitura, dos estudos, sabe? Você também exercita a paz. Então vai cumprir um propósito de Deus, é na paz. É na paz. E a guerra, pastor Helder? A guerra é onde? No mundo espiritual. Agora tem gente que só guerreia nessa terra, é briga no WhatsApp, é briga na internet, é confusão, é isso, aquilo, é treta. Onde ela vai, é treta, ela está pronta para a guerra, irmão. Não, porque eu faço parte do exército de Jesus Cristo. Né? Faz não, filho. Quem fica lutando contra carne e sangue está lutando a batalha errada. A guerra é lá em cima, no mundo espiritual. Amém? Eu estava vendo um presidente, esqueci o nome dele, de El Salvador. Você viu que prenderam um monte de bandido lá em El Salvador? Quem viu isso? Prenderam um monte de bandido na cadeia, irmão, tem um monte de bandido na cadeia. E um dia nós vamos viver isso. Amém? Você vai ver essa galera que fica aí do tráfico, tirando a vida. Você vê, soltaram o cara do banco lá, não sei do que roubou milhões, está solto, andando ali, tranquilo. Tem que orar para esse país, né? Mas olha só, sabe por que esses traficantes, esses bandidos dominavam? Porque eles tinham muito poder, influência, dinheiro. Não. Satanismo. Pesado, irmãos. Satanismo pesado. E o que esse presidente fez? Ele falou, perguntaram, mas como que vocês venceram essa guerra contra o tráfico? Ele falou, nós não vencemos aqui, nós vencemos lá em cima com oração, porque quando a gente entendeu que a batalha era lá, e a gente conseguiu vencer lá, as coisas começaram a acontecer aqui. Um presidente falando isso, irmão. Um presidente que entende do que é o mundo espiritual. Irmãos, ele pregou ali, indiretamente, o que está escrito lá em Hebreus. Hebreus capítulo
3, versículo 1, não, 1:3, Hebreus 1:3, esse presidente de El Salvador, indiretamente, ele não, talvez nem sabe a Bíblia, mas ele fez o que está escrito aqui, ó, Hebreus 1:3, não, deixa eu ver se é isso mesmo, Hebreus, não, deixa eu pegar na minha Bíblia que é melhor, ele fez isso aqui, ó, 1:3, acho que é 1:3, indiretamente, irmãos, ele fez exatamente isso, ó. Ele conseguiu trazer isso para a nação que era uma das nações mais violentas da América Latina. E ele transformou aquela nação numa nação segura. Como que ele fez isso, pastor Helder? Vamos lá. Ele tirou da Bíblia isso aqui, ó. Hebreus capítulo 3, é 3:3. Não, oh meu Deus, eu vou achar, Jesus, me ajuda aqui. Eu estou viajando na maionese, Efésios, vai lá, Efésios. Efésios 1:3, é isso aí. Não vai dar nunca, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Olha só o que ele fez, olha só, irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, vamos ler em voz alta, com todas as bênçãos espirituais, aonde, igreja? Nos lugares, olha só, aonde que estão as bênçãos? A segurança de uma nação está onde? Nos lugares. O fim da corrupção está onde? Nos lugares. Né? O fim da criminalidade está onde? Nos lugares. A prosperidade de uma nação está onde? Então é lá que eu tenho que fazer guerra, não é nos grupos de WhatsApp. É lá que a gente tem que guerrear. As bênçãos estão nas regiões. Efésios capítulo 6, versículo 10. Pare de fazer guerra com pessoas, irmãos. Vai lá, Efésios 6:10, coloca lá para a gente. Olha como que Deus mudou toda a palavra aqui nessa manhã. No demais, irmãos meus, aleluia, fortalecei-vos aonde? No Senhor e na força do seu poder, oh glória a Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra o quê? As astutas ciladas do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Continue lá, prossiga, porque não temos que lutar contra o quê? Carne e sangue. Pare, irmão. Pare de lutar contra carne e sangue. Pare de lutar contra a sua esposa. Pare de lutar contra o seu marido. Pare de lutar contra o seu filho. Pare de lutar contra as autoridades. Pare de lutar contra quem quer que seja, com o seu vizinho. Pare de ficar brigando. Pare com essa briga. A nossa luta não é essa, irmãos. O diabo está cegando as pessoas estão se destruindo, e se as pessoas estão se destruindo, não precisa nem de diabo para destruir. Essa é a verdade. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, vamos lá, as potestades, vamos lá, igreja, contra os príncipes das trevas deste século, olha lá, as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares. Então o presidente de El Salvador falou assim: quando a gente venceu lá, o país venceu aqui. É lá que está o futuro de uma nação, irmãos, nas regiões celestiais. Se a igreja vencer lá, não tem inferno, não tem demônio que segure a terra aqui. Teve um evento agora, pouco tempo atrás, dessa COP30 lá, o Brasil recebeu uma imagem, não sei se alguém viu, de um bicho, uma besta fera segurando o globo. Ah, meu amado, o dono do universo não é dessa besta fera, o dono do universo é o meu Deus. Não tem principado, não tem potestade, não tem dominador, não tem nada que resista ao poder do meu Deus. Só que a gente tem que parar de brigar com o faraó, irmãos. Me desculpe. Pare de brigar. Pare com essa briga.
não gaste o seu tempo. Você tem que ser machão lá em cima. Você tem que ser valente, mulher, lá em cima. Ah, pastor, eu não levo o desaforo para casa, talvez dos homens, mas o diabo está desaforando, está deitando e rolando. Então, se é para ser valente, valentão, valentona, é lá, é na oração. Quem está entendendo isso? É na batalha espiritual. Não adiantava nada aquelas parteiras chegar para o faraó: faraó, agora você vai me ouvir, agora você me perguntou, você é um bandido, você é um assassino, você tem, né, tem que estar isso, aquilo, onde já se viu, eu sou da igreja, eu sou temente a Deus, você vai me mandar matar? Não, ela não brigou com o faraó. Não, Senhor, mas olha só, é que as hebreias são mais vivas, quando a gente chegava lá já nasceu. Olha só, elas se livraram das mãos do faraó, e Deus fez bem as parteiras. Não é o que diz ali, ó? Volta lá onde estava lá onde estava. Deus fez bem as parteiras. Ei, filho, você já atrapalhou tudo. É 1,19. 1,19, vai lá. Faraó entrou no computador. No computador, né? Manda o faraó embora aí, dona Gorete. Joga o azeite aí. O outro, pula para o outro. Pula para o outro versículo. O outro versículo, 20. Aí. Portanto, Deus fez bem as parteiras. Deus abençoa aquelas mulheres, irmãos, que cumpriram um propósito na paz. Cumpriram um propósito sem arrumar confusão com ninguém. Manifestaram o pensamento de Deus sem desrespeitar a autoridade do rei. Sabedoria, irmãos. Com sabedoria resolve muita coisa. Quem está entendendo isso? Resolve tudo, diga glória a Deus. Amém? Deus fez bem as parteiras, aleluia. E o que aconteceu? E o povo se aumentou e fortaleceu muito. Olha aqui para o pastor Helder. Quando o povo de Deus briga com os homens, diminui e enfraquece. Agora, quando o povo de Deus teme a Deus, manifesta os pensamentos de Deus sem brigar com pessoas, só lá em cima você pode quebrar o pau. Amém? Lá em cima você pode chegar chutando a porta. Quando o povo de Deus manifesta o propósito de Deus na paz, o povo aumenta e se fortalece, irmãos. E se fortalece muito. Ninguém segura, irmãos, a igreja de Jesus. Quem está entendendo isso? Se fortaleceu muito, irmãos. E olha lá, continue. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, o que Deus fez, igreja? Estabeleceu-lhes casas. Aleluia, Deus deu estabilidade para elas. Deus estabeleceu a casa delas. Deus confirmou a família delas. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Boa palavra, irmãos? Amém? Vamos ficar em pé? Você vê, eu não ia nem pregar isso, irmãos. Está aqui, ó. Êxodo 17, a gente parou nele, né? Depois é para Mateus capítulo 2, versículo 16, já nem lembro mais o que era. Deus mudou toda a mensagem. Deus é bom, né?
Né, seu Jardim? Seu Marcão. Marcão tá bonito hoje, né? Casou, né, Marcão? Ô, Glória, tá casado, ó. O Marcão casou, hein? Cheguei aqui, o Marcão, né? O menino, hein? Menino de vó. Deus é bom, né, meus amados? Amém? Olha só. Chamados e escolhidos. Amém? O Saul foi chamado, mas não foi escolhido. O Davi foi chamado, mas foi escolhido. Muitos são chamados, milhões são chamados, bilhões ao longo da existência da terra, mas escolhidos são poucos. Olha aqui para o pastor Helder, tira esse negócio da cabeça que escolhido não escolhe. Não, escolhido não escolhe, fica esperando. Não, escolhido escolhe. Aquelas parteiras tiveram que fazer uma escolha, sim ou não? Entre obedecer o faraó, que chamou elas também, e obedecer a Deus. Elas preferiram obedecer quem? Deus. E glórias a Deus. Amém? Dito isso, meus amados, olha só. Esse mês de dezembro é o último mês do ano, irmãos. Caramba, né? A pessoa fala, glória a Deus, o ano deve ter sido uma... Não é? Às vezes a pessoa, meu Deus, glória a Deus, o ano está acabando. Não, não, glória a Deus que chegamos até aqui, não é? O pastor está brincando, mas olha só, é o último mês do ano, 2026 está aí já, não é verdade? 2026 está aí, e nós temos que andar de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Vão existir anos que são mais difíceis. Talvez aqui, meu Deus, não vejo a hora de acabar esse ano, vai acabar. Mas o ano ainda não acabou. E Deus pode, irmãos, fazer na nossa vida. Amém? Anos e anos. Mas nós temos que crescer. Nós temos que elevar o nosso nível de fé. Nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Todas as coisas. Olha só, eu não sei como foram todos os anos de Isaac, não sei como que foram todos os anos da vida dele, passou anos difíceis, mas teve um ano que Isaac cresceu de uma maneira absurda, porque escolheu ficar onde Deus mandou ele ficar. Ele poderia ter atendido o chamado para ir para o Egito, às vezes um parente, um colega, vamos para o Egito, lá tá bombando. E Deus falou assim, não desças ao Egito, esteja no lugar que eu vou te mandar. E ele escolheu ficar no lugar que Deus mandou ele ficar. Amém? Quem entendeu isso? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, por essa direção, pelo que o Senhor nos revelou nessa manhã, meu Pai. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E o que difere os chamados dos escolhidos? Escolhidos escolhem obedecer ao Deus verdadeiro. Aquelas parteiras fizeram uma escolha. Elas foram chamadas para matar os meninos, para cumprir um propósito satânico. Mas elas escolheram cumprir um propósito divino. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Santo, santo, santo. São escolhas que nós vamos fazendo todos os dias. O que eu entendo aqui com essa mensagem?
O diabo tentou matar as crianças, os meninos. O diabo tentou frustrar os planos de Deus. Então a verdade é que enquanto tiver vida nessa terra, o diabo sempre vai tentar frustrar os planos de Deus. Desde o nascimento. E o que nos blinda? Das astutas ciladas do diabo. Não é apenas Deus. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares. E nem todos nessa terra são blindados e protegidos por Deus, a verdade é essa. Enquanto existem pessoas que estão sendo abençoadas, outras estão sendo amaldiçoadas. Enquanto uns vivem a bênção, outros estão debaixo de maldição. Então o que nos blinda não é Deus, propriamente dito, mas são as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Eu não digo a escolha dos escolhidos, mas a escolha dos chamados. A escolha dos chamados nos tornam escolhidos. Somos nós que escolhemos, irmãos. Aquelas parteiras fizeram as escolhas delas. Elas foram chamadas para cumprir um propósito maligno, diabólico. O rei falou, mas pode ter certeza que aquela fala não tinha ali um ar de liberdade, porque quando o rei fala, aquilo é uma ordem. E assim como os reis dessa terra falam, assim como o sistema desse mundo fala, existe um sistema divino, existe um propósito divino. E nós temos que fazer as nossas escolhas, irmãos. Na cabeça de muitos, se eu não obedecer esse sistema, se eu não me curvar a esse sistema, se eu não me curvar ao que o rei quer, eu vou ser prejudicado. Eu vou sofrer os danos. Mas aquelas mulheres colocaram a sua pele em risco para obedecer a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Deus fez bem aquelas parteiras. Então, o que trouxe bênção para a casa daquelas mulheres não foi apenas a presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Mas o que trouxe bênção para a casa daquelas mulheres foram as escolhas dela, aleluia, aleluia. É a sua escolha, meu amado, minha amada. É o que você escolhe viver para a sua vida. Eu não estou aqui porque eu pedi, mas porque eu escolhi servir a Deus. Um dia eu falei: Deus, se o Senhor me der a minha família, o Senhor pode me levar para qualquer canto desse mundo, aleluia. E eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi, eu não pedi para estar aqui, mas eu escolhi estar aqui servindo a Deus, porque Deus me enviou. É isso, meu amado. É você que escolhe, está na sua mão. E quando você escolhe lançar a sua rede sobre a palavra de Deus, Ele começa a multiplicar, Ele começa a abençoar, a sua vara, a sua casa começa a florescer, aleluia. O que classifica, o que determina o escolhido são as escolhas que eles fazem. Aquelas mulheres escolheram servir a Deus, aleluia. Repita bem alto: Deus me chamou, Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Oh, aleluia, é isso, meu amado. E quando você diz: eis-me aqui, Senhor, Ele começa a fazer coisas estrondosas na sua vida. Você começa a viver o que o seu olho não viu, o que o seu ouvido não ouviu, o que jamais subiu ao coração do homem, por causa das suas escolhas. Então, a partir de hoje, a partir de agora, comece a tomar decisões certas. O diabo vai te chamar para briga lá fora, o faraó vai usar pessoas para te provocar. Você pode escolher entrar nessa briga, nessa discussão burra, nessa discussão
sem lógica, ou você pode escolher ser um pacificador, ou você pode escolher ser um instrumento de Deus nessa terra, porque o fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que exercitam a paz, aleluia. E na hora que tiver fazer guerra, é lá em cima, meu amado, porque se a gente vencer lá em cima, o inferno não segura nada aqui embaixo. O inferno não pode impedir você de florescer. Não tem demônio, não tem inveja, não tem sistema maligno, não tem perseguição, não tem morte, aleluia. É o poder de Deus, meu Deus. E nós escolhemos, meu Senhor, nós escolhemos servir ao Senhor com alegria, bondade de coração e abundância de tudo. Oh, maravilhoso é o Senhor. Adore, 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 adore. Jesus falou: Pedro, vai lá no mar alto e lança a sua rede. Senhor, a minha vontade era ir para casa, mas porque o Senhor mandou, eu vou. E ele teve uma pesca maravilhosa. Não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, é o que Deus fala. E quando eu escolho viver o pensamento de Deus, Ele começa a abrir porta, Ele começa a abrir caminhos onde não há, Ele faz fonte no meio dos vales, o deserto se transforma em um manancial. Aleluia, aleluia. Adore a Ele, igreja, e faça a sua escolha. Adore a Ele, igreja, e faça a sua escolha. Adore a Ele, igreja, e faça a sua escolha, porque é na sua escolha que Deus pode te blindar, que as bênçãos virão. A Bíblia diz que Deus fez bem para aquelas parteiras, Ele vai fazer o bem para você. Deus estabeleceu a casa daquelas mulheres, Ele vai estabelecer o seu casamento, Ele vai estabelecer a sua família. Aleluia, aleluia, oh glórias a Deus. Louve, 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 adore, exalte ao Senhor. Adore a Ele com todo o seu coração. Ofereça louvores nessa manhã, ofereça louvores neste lugar. O santo lugar, o santo lugar, o santo dos santos. A presença do Senhor é na casa do Senhor, é no templo do Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso, maravilhoso. Adore, 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 adore. Exalte a Ele, engrandeça a Ele. Há uma unção de Deus nesse lugar. Não tenha pressa de sair daqui, igreja. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Às vezes as pessoas vão para as festas lá fora e elas ficam ali. Meu Deus, já acabou esse final de semana, segunda-feira está chegando. Elas ficam torcendo para o final de semana não acabar por causa da festa. Elas ficam torcendo para chegar rápido a sexta-feira, para ir para uma balada, para ir festejar. Não, meus amados, nós temos que torcer para chegar domingo. E nós temos que torcer, meu Deus, que esse culto não acabe. Aleluia, 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 aleluia. Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ele vai mandar chuva. Oh, aleluia, aleluia. Pai, o Senhor vai levar esse povo em paz, em segurança, livrando, guardando e protegendo, meu Pai, de todo o mal, acampando os teus anjos, meu Deus. Quarta-feira nós estaremos aqui, sexta-feira na grande libertação, e domingo, meu Deus, no domingo dos chamados e escolhidos, meu Pai, aleluia. E será o melhor fim de ano, eu profetizo, vai ser o melhor fim de ano da nossa vida, irmãos. Eu profetizo, nós vamos ter o melhor final de ano da nossa vida, da nossa história, em nome de Jesus. Não importa o quão foi difícil esse ano, mas nós vamos romper na fé, na unção. Não perca os cultos, não perca as reuniões, faça a escolha certa. Nós vamos ter uma vigília mais que abençoada, nós vamos ter os domingos da igreja mais que abençoada, as quartas-feiras dos dons espirituais, a sexta-feira da batalha espiritual, e vamos viver o melhor final de ano, e 2026 vai ser gigante, meu Pai. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos. Leva, meu Deus, esse povo em paz, em segurança. Diga obrigado, meu Deus, eu vou para o meu lar. Já podem colocando aqui, pastores e obreiros. Diga assim: eu vou para o meu lar, abençoado, guardado, protegido pelo seu poder.
saio da sua casa, mas eu não saio da sua presença, em o nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. Levanta as mãos e diga tchau, pastor Helder.